Bom dia, é um prazer ter você aqui mais uma vez e a gente poder estar junto para se preparar para a gente adorar a Deus através das músicas, para a gente ouvir mais do que Ele tem para falar para a gente. Então a gente vai começar esse culto orando e o que eu vou te incentivar é, fica ligado, fica aqui com a gente, vamos junto realmente buscar a face de Deus, porque Ele quer falar com a gente. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor é esse que nos orienta. O Senhor é esse que nós precisamos, meu Deus. Nós precisamos de Ti para viver. A gente precisa estar contigo, Deus, para a gente poder respirar esse novo ar. Esse ar que o Senhor nos permite, Deus, e nos dá uma nova vida através do Teu Espírito Santo. Esse sim é o fôlego que nós precisamos, meu Pai. Então, pela Tua bondade, vem, fala com cada um de nós. Fala com quem está assistindo, aí às vezes pela primeira vez, Paizão. Fala com aquela pessoa que tem todos os domingos assistido aqui e feito esse culto com a gente, Paizão, pela Tua bondade. Nós queremos ouvir de Ti, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Então esteja preparado e eu quero te incentivar. Canta com todo o seu fôlego. Por quê? Porque é o tempo que a gente tem agora separado para a gente poder louvar a Deus. E isso é algo precioso, isso é algo muito bom. Então aproveita o tempo para isso. E quando vier a parte da mensagem, ouça e ouça prestando atenção. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida e possa fazer com que a sua vida seja mais abençoada, para que dessa forma você ainda possa ser bênção para outras pessoas. É isso aí, vamos estar juntos e vamos ficar ligados. Nosso Deus
mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Bom dia, nos reunimos mais uma vez em torno da Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, nesta série de sermões e reflexões que decidimos intitular Permaneça Ligado. Para começar esse ano, ligados àquilo que é mais importante em nossa vida. E esse texto de João, capítulo 15, ele é um texto fenomenal, é uma porção das Escrituras tremendamente rica em significado, e nós vamos ler então novamente os versículos aqui e refletir um pouquinho mais nessa passagem. Versículo 1 diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E Jesus continua: Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Na semana passada nós falamos que essa passagem ela se encontra dentro de um contexto mais amplo, conhecido como o discurso do cenáculo ou o discurso da despedida, que vai lá desde o capítulo 13, inicia-se quando Jesus faz aquela sessão de lavagem dos pés dos seus discípulos, num ato também simbólico para exemplificar para eles o serviço que ele esperava que eles exercitassem uns aos outros. E então, a partir dali, a gente vai ter a celebração da ceia e Jesus começa então a ensinar os discípulos, vai até o capítulo 17, de 13 a 17 de João. Ela também é uma passagem, nós mencionamos isso na semana passada, que nos apresenta a última instância, o último momento dos 7 no Evangelho de João, em que Jesus se apresenta da seguinte maneira, dizendo, eu sou. Ele usando esses termos, que eram termos que remetiam a Deus, ao Deus de Israel, ao eu sou de Israel.
e exatamente Jesus, ao fazer isso, Jesus provocava, principalmente quando ele fazia isso diante dos fariseus e dos líderes religiosos dos seus dias, ele provocava-lhes a ira, porque eles entendiam que Jesus estava se igualando a Deus. Nesse contexto aqui, Jesus está falando aos seus discípulos, então a gente não vai encontrar essa expressão de indignação, ou de ira, ou de questionamento, mas é a mesma forma, a mesma expressão que Jesus usou nos outros contextos no Evangelho de João. Então, Jesus é Deus. O que é importante para nós é entendermos isso. Jesus não é um bom mestre, Jesus não é um cara legal, Jesus não é um exemplo de vida para nós, que nós podemos seguir no sentido de sermos pessoas mais solidárias, de sermos pessoas mais amorosas ou compassivas. Todas essas coisas são boas, não estou dizendo que elas são coisas erradas em si, mas Jesus não é isso. Jesus é Deus encarnado, e Jesus veio a esse mundo para nos mostrar Deus como mulher e para nos mostrar como nós devemos ser, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, a partir do momento em que nós temos o nosso relacionamento com Ele restaurado. Nesse contexto, então, nós encontramos algumas coisas importantes. A semana passada nós salientamos essa questão da divindade de Jesus e que o nosso relacionamento com Ele só pode acontecer de maneira autêntica, verdadeira, fiel às Escrituras, a partir do momento em que nós reconhecemos a sua divindade. Se nós não reconhecemos que Ele é Deus, se nós não reconhecemos quem Ele é, como enviado da parte de Deus, nós não vamos nos relacionar corretamente com Ele, nós não vamos experimentar, então, aquilo que foi o resultado da sua obra de redenção, de salvação, aquilo que Ele veio fazer. Ou seja, o verdadeiro discipulado, e esse é um dos temas muito presentes aqui, que saltam aos olhos quando a gente lê essas palavras, essa questão do discipulado. O verdadeiro discipulado, o verdadeiro seguimento de Jesus só pode acontecer a partir do momento que a gente reconhece quem Ele é. Hoje eu gostaria de gastar algum tempinho aqui para falar sobre Jesus e as palavras de Jesus, porque é bem interessante. No versículo 3 e no versículo 7 a gente vai encontrar essa relação entre Jesus e suas palavras. No versículo 3, Jesus diz assim, que falando aos seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra, do singular, palavra, o texto grego logon, de logos, a palavra que eu vos tenho falado. No versículo 7 nós encontramos o seguinte, Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, aqui está no plural, o termo grego é um outro termo, é o termo rematar, onde nós frequentemente ouvimos no contexto evangélico, a gente ouve falar da palavra rema, é essa palavra grega que diz respeito a uma palavra falada. Então, Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e vos será concedido. Jesus está se igualando às suas palavras. Jesus está dizendo que não há diferença entre quem Ele é e as suas palavras. Isso é muito importante para nós que estamos no seguimento de Jesus e que dependemos das palavras de Jesus para segui-lo, uma vez que Jesus não está aqui diante dos nossos olhos. Jesus não está presente nesse mundo hoje. Não há como seguir Jesus como aqueles primeiros discípulos. Então nós dependemos das palavras de Jesus para seguir Jesus. Agora, o que é importantíssimo a gente entender é que as palavras de Jesus, de acordo com aquilo que Ele está dizendo aqui, são iguais a Jesus mesmo. Ele se iguala às suas palavras. Nota, os versículos 4, 5 e 7, ele vai usar a expressão permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, no versículo 4. Se alguém permanecer em mim e eu nele, no versículo 5. No versículo 7 ele diz, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Nota, enquanto ele fala de permanecermos nele e ele em nós, aqui no versículo 7 ele diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, se as palavras de Jesus estiverem em nós, Jesus está dizendo que Ele mesmo está em nós. Jesus é igual às suas palavras. E é interessante porque no Evangelho de João começa exatamente com essa expressão, dizendo que o verbo, a palavra, o logos se fez carne. Ele habitou entre nós. Então, Jesus se iguala às suas palavras.
E é importante a gente entender que as palavras de Jesus que nós encontramos nas Escrituras, então, elas são exatamente aquilo que Jesus é. É o que nós temos para seguir Jesus hoje, está aqui nas Escrituras. Portanto, nós devemos ter uma atitude para com as Escrituras de alta consideração para com essa palavra, porque esta é a palavra de Deus. Tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento, essa é a palavra de Deus, e toda ela diz respeito a Jesus. Ele disse isso, toda ela, de certa forma, está nos apontando para Ele. Agora, se isso é verdadeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa atuação da palavra em nossas vidas, de acordo com o texto aqui. E a gente encontra, pelo menos, duas coisas bem interessantes nesse texto acerca disso. Em primeiro lugar, o texto diz aqui no início, versículo 2, ele fala assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Todo que dá fruto, ele poda, ele faz uma limpeza para que dê mais fruto ainda. Jesus está falando aqui que a necessidade da vida frutífera, da vida dos seus discípulos, dos seus seguidores, que há uma necessidade também de poda em suas vidas, que há uma necessidade de limpeza. Agora no versículo 2 ele fala assim: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha só como é interessante. Jesus diz que a palavra funciona em nossas vidas como uma forma de nos limpar, de nos purificar. A palavra nos limpa. Se nós quisermos viver limpos, se nós quisermos experimentar, e a maneira como Deus trabalha em nossas vidas, fazendo essa poda em nossas vidas, essa limpeza, para que a gente que já produz fruto, possamos produzir mais fruto, é através da palavra. A palavra de Deus funciona, então, de maneira purificadora, santificadora, produzindo limpeza em nossas vidas. A gente vai encontrar isso em alguns textos do Novo Testamento. Eu quero mencionar 3 deles aqui. O primeiro deles está em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 25 a 27. É uma porção muito conhecida, porque é aquela porção direcionada aos maridos, onde diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa. E aí o apóstolo Paulo vai comparar o amor que os maridos devem ter para com suas esposas ao amor que Cristo teve para com a sua igreja. Ele diz assim: ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a sua vida por ela. Que amor fantástico é esse? Cristo deu a sua vida pela igreja. E Paulo está dizendo: maridos, é assim que vocês devem amar as suas esposas. No versículo 26 ele diz assim, que nesse ato de se entregar pela igreja, Cristo deu a sua vida por ela, a fim de torná-la santa, ou seja, o propósito de Cristo ter entregue a sua vida pela igreja era para que ele pudesse torná-la santa, esse propósito redentor. E ele diz assim: purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. É interessante isso que Paulo diz. Ele diz que a lavagem, a purificação, a limpeza da igreja acontece nesse ato redentor de Cristo por meio da palavra. O verbo que se fez carne, o verbo que entrega a si mesmo na cruz, é o verbo que alcança a redenção daqueles que estavam perdidos. E a purificação, a santificação continua acontecendo através da palavra. A palavra serve para nos purificar. Em Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é viva e poderosa, viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e diz o seguinte, que ela traz à luz os pensamentos e os desejos mais íntimos. Como é que a palavra de Deus nos purifica? À medida em que nós estamos lendo a palavra de Deus, ela está nos revelando não somente quem Deus é, mas ela revela muitas coisas acerca de quem nós somos ao ler a palavra. É interessante isso em Tiago, quando Tiago vai falar no capítulo 1, versículos 22 a 25, que nós devemos ser não meramente os ouvintes, mas praticantes da palavra. Ele diz assim que se nós formos apenas ouvintes e não praticarmos a palavra, nós somos semelhantes a um homem que olha a sua imagem num espelho. E ele se afasta do espelho e ele se esquece
como era a sua aparência. Tiago diz que esse ato de olhar ao espelho, de ver a sua imagem refletida no espelho, de sair, distanciar, afastar-se desse espelho, esquecendo-se da sua aparência, equivale a você ler a palavra, você ouvir a palavra e não colocar a palavra em prática. Agora, nesse contexto, o que a gente vê? A palavra aqui, como um espelho, ela mostra-nos quem nós somos. Ela mostra-nos a nossa aparência, ela mostra-nos a nossa vida. Por isso, quando nós lemos a palavra, nós não só conhecemos Deus, nós conhecemos também acerca de nós mesmos, como um espelho. E nós conhecemos então acerca do nosso pecado, nós ganhamos a consciência do nosso pecado e de como nós estamos vivendo, e a palavra de Deus então serve de maneira a nos mostrar as nossas falhas, defeitos, coisas acerca das quais nós devemos nos arrepender, confessar, buscar a Deus, nos afastar. Ela serve para nos purificar. A palavra de Deus, ela age limpando as nossas vidas. Ela traz à luz pensamentos, ela expõe desejos íntimos, intenções, como diz o texto de Hebreus 4:12, as intenções do nosso coração, ela expõe as nossas motivações. Quando nós lemos a palavra de Deus de maneira dedicados e orante e desejosos realmente de conhecer a Deus, não só como um livro qualquer, mas nos aproximamos desse livro como palavra de Deus e temos uma atitude correta, Deus usa desse livro para falar conosco e para promover uma limpeza em nossas vidas. Alguém já disse que ou esse livro nos mantém longes, distantes do pecado, ou o pecado nos mantém distante e longe desse livro. Essa é a atuação da palavra de Deus em nossas vidas, do poder de limpeza. Outra coisa que a palavra de Deus faz em nossas vidas é a sintonia. Nota no versículo 7, Jesus diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Jesus está dizendo dessa união, dessa ligação. Nós estamos falando aqui numa série sobre permanecer ligados a Jesus. Como que nós fazemos isso? Como que nós permanecemos ligados a Jesus? Jesus não está aqui hoje, não existe um cabo de fibra ótico que nós possamos ligar a Jesus. Como é que nós permanecemos ligados a Jesus? Jesus nos diz aqui: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Ou seja, nós permanecemos em Jesus hoje através da palavra de Jesus, das palavras de Jesus, aquilo que Jesus ensinou, dos seus ensinamentos. À medida em que nós permanecemos ligados à palavra, à medida em que nós permanecemos estudando e lendo, e nos submetendo à palavra, permitindo que ela atue em nossas vidas, nos limpando. Isso é uma sintonia, nós estamos em sintonia com Jesus, e com o seu Espírito, e com a sua vontade, com os seus mandamentos, com o seu desejo, com aquilo que Ele é, com os seus intentos para a nossa vida, com a direção que Ele quer nos dar, através da palavra. Permanecer na palavra, então, é como se nós estivéssemos residindo, ou morando, ou habitando na palavra. Isso significa, novamente, uma decisão de nossa parte de estarmos ligados a Jesus por meio da palavra. E, obviamente, isso envolve conhecer a palavra, isso envolve estudar a palavra, isso envolve meditar na palavra. Então, nós precisamos ler a palavra e meditar na palavra. Não preciso dizer do quão fundamental isso é se nós vamos permanecer na palavra, e permanecendo na palavra nós permanecermos em Jesus, permanecermos ligados a Jesus. Nós precisamos permitir que a palavra fale aos nossos corações. Essa leitura que eu disse não é apenas uma leitura casual, descuidada, mas é uma leitura num espírito de oração. É uma leitura em que nós vamos a essa palavra como palavra sagrada, palavra de Deus. E nós pedimos para que Deus realmente fale conosco por meio da palavra. Então, há uma atitude, uma disposição nossa, não só de ler e refletir, mas de nos aproximar da palavra como palavra de Deus e de permitir que ela atue, que ela revele, que ela nos mostre acerca de Deus e acerca de nós mesmos e, evidentemente, colocar em prática tudo isso que aprendemos. Se nós só lermos e Deus falar conosco, e se Deus nos abrir os olhos acerca de alguma coisa em nossas vidas, de alguma atitude, ou de algo que Ele espera uma mudança de nossa parte, ou de algo que nós devemos fazer em relação a alguma pessoa, e nós não fizermos isso, não adiantou nada.
Então nós precisamos dessa disposição de sermos obedientes. A gente vai encontrar isso também em todo esse discurso de Jesus aqui, essa questão da obediência, dos mandamentos de Jesus. E não há, é interessante isso, não há uma separação de Jesus entre o amor e a obediência. As duas coisas funcionam em conjunto nesse texto. Então, colocar em prática, obedecer, viver de acordo com a palavra, ser praticante da palavra. Agora, muitas pessoas dizem que não tem tempo para ler a palavra. Eu tenho pensado sobre isso. Inclusive, é o início do ano. No início de um novo ano, muitas pessoas, né, fazem os seus planos de leitura e tudo. Lá em casa, nós todos começamos a ler a Bíblia em conjunto e todos queremos, né, incentivar uns aos outros e estar ali sendo talvez prestadores de conta um do outro para nos incentivarmos a essa prática e lermos juntos. Então iniciamos empolgados. Eu sei que no começo do ano você inicia empolgado, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, e de repente você pode perder um dia, 2 ou 3, passa um mês, alguma coisa, e muitas pessoas se perdem pelo caminho, e aí bate aquele desânimo, eu não vou conseguir, e muita gente simplesmente abandona a leitura bíblica, né? E muitos dizem assim, eu não tenho tempo para isso. Então, eu estava pensando sobre isso, e eu queria dar algumas informações para você que a gente geralmente não pensa sobre elas, mas em média nós gastamos, se nós trabalharmos 8 horas por dia, nós vamos trabalhar durante um ano cerca de 2.280 horas, um ano inteiro, 8 horas por dia, 5 dias por semana, vai dar esse montante, 2.280 horas por ano. Se nós dormirmos 8 horas por dia, nem todos dormem 8 horas por dia, mas se você conseguir dormir 8 horas por dia durante um ano, você vai dormir um pouco mais do que você trabalhou. Você vai dormir 2.920 horas no ano. Agora, é interessante isso, essas coisas nós precisamos fazer. Temos que trabalhar, precisamos dormir, evidentemente, e temos que fazer algumas outras coisas, como nos alimentar, nós gastamos um determinado número de horas do ano no banheiros, e fazendo outras coisas. Mas, além disso, nós gastamos tempo com algumas outras coisas. Por exemplo, o brasileiro gasta, em média, 2 horas por dia em redes sociais. 2 horas por dia. Isso significa que 730 horas do seu ano, possivelmente, serão gastas em redes sociais. Essa é uma estatística acerca do brasileiro. Eu vejo tantas pessoas postando de maneira orgulhosa como elas maratonaram em uma determinada série. Então, vou pegar apenas uma das séries talvez mais famosas dos últimos tempos na Netflix, Dark, 3 temporadas. Aqueles que maratonaram na série Dark, nas 3 temporadas da série, tentando descobrir tudo ali, os seus mistérios, eles gastaram o tempo equivalente a 6 meses de sermão de 50 minutos na igreja. Equivale a isso, uma série daquela maratonada, são 6 meses de sermões de 50 minutos pregados em uma determinada igreja. É esse o tempo que você gasta. Então, ou seja, a gente investe o nosso tempo em muitas coisas, algumas delas são extremamente necessárias, importantes, a gente não consegue viver sem elas. Outras coisas são coisas que a gente até pode viver sem elas, mas ainda assim a gente investe o nosso tempo. E aí eu pergunto, como é que nós podemos dizer que não temos tempo para ler as Escrituras, para ler a palavra de Deus? Tudo o que você precisa para ler a Bíblia inteira em um ano é 30 minutos de leitura diária. Tudo, 30 minutos de leitura diária. Nós gastamos cerca de 2 horas numa rede social. Nós gastamos horas sem fim, maratonando aí, finais de semana inteiros, para ver uma série ou alguma coisa assim na televisão, e no entanto nós dizemos que não temos tempo para ler a Bíblia. Isso não está certo. Então eu quero encorajar você que vai permanecer ligado a Jesus, você que vai permanecer ligado a essa fonte de vida, sem a qual não há nenhuma possibilidade de você continuar no segmento dele, ser como ele é, viver como ele viveu, apresentar na sua vida o fruto que ele espera que a gente apresente. E ele diz aqui, há um alerta aqui acerca daquele ramo que, ligado a ele, ou que diz estar ligado a ele, não apresenta fruto. Esse ramo é cortado. Posteriormente diz que esse ramo que é desligado, que não permanece ligado a ele e que é cortado, ele é jogado fora e ele seca. E diz que, aqui é uma palavra de alerta, é uma dessas palavras de alerta de Jesus, diz assim, que esse ramo que é jogado fora, ele é apanhado depois e ele é lançado ao fogo.
Não é isso que nós queremos. Eu não quero isso para a minha vida, você não quer isso para a sua vida. Nós queremos permanecer ligados a Jesus, recebendo a seiva da sua vida para a nossa vida, a fim de que nós possamos ser como Ele, a fim de que nós possamos manifestar a sua graça e bondade, o seu amor, misericórdia, compaixão, verdade, a esse mundo tão carente no qual nós estamos vivendo. Para isso, temos que permanecer ligados. Permanecer ligado a Jesus é permanecer ligado à palavra de Jesus. As palavras de Jesus que nos limpam, que nos purificam, que nos mostram quem Ele é, que nos mostram quem nós somos, que nos mostram como nós devemos ser. Então, eu quero encorajar você a dedicar tempo de leitura, de estudo, de reflexão e meditação na palavra de Deus. Se tudo o que você vai receber da palavra de Deus depender apenas do sermão que você recebe no domingo, em uma igreja, nessa igreja, ou em qualquer igreja, isso não vai ser o suficiente para você. Isso não vai ser o suficiente para você viver a vida frutífera que Deus deseja que você viva. Permaneça ligado a Jesus. Permaneça na palavra de Jesus. Dedique tempo à leitura. Siga algum plano bíblico. Se esforce, se empenhe, discipline-se a si mesmo, desligue o celular, desligue a televisão, desligue o computador, deixe de jogar algumas horas ou fazer qualquer outra coisa. Dedique tempo à leitura bíblica. Faça disso um hábito e você vai ver a sua vida sendo transformada, a sua intimidade com Deus crescendo, a sua linguagem de oração aumentando, e isso é algo fantástico. Jesus diz aqui que quando nós vivemos dessa maneira, algo que acontece é que as nossas orações começam a ser respondidas, porque nós começamos a orar de acordo com a vontade de Deus. As nossas orações já não são mais orações sem rumo, mas agora elas passam a ser orações orientadas por Jesus, pela sua vontade, por aquilo que é importante, por aquilo que Ele deseja para nós. Então, eu quero encorajar você nesse ano, no início do ano agora, se você não fez ainda, a dedicar tempo à leitura da Bíblia e planejar fazer isso ao longo do ano. Talvez você vai precisar de algum parceiro, talvez você vai precisar de alguma pessoa para cobrar você, para acompanhar você, mas eu quero encorajar você a fazer isso, porque fazendo assim, você vai permanecer ligado a Jesus, e isso é o que mais importa em nossas vidas. Vamos orar juntos. Deus, eu oro por meus irmãos, irmãs, por mim, por tua igreja, que se reúne aqui, que se reúne em todos os lugares. Eu peço que o Senhor nos ajude. Deus, nós vivemos num mundo onde há tantas distrações, há tantas pressões para literalmente desplugarem a nossa vida da fonte de vida que é o Senhor, a tua palavra, e muitas vezes nós cedemos a essas coisas. Quantas vezes nós estamos literalmente morrendo de fome quando nós temos um banquete da tua palavra preparado para nós e à nossa disposição. Então, Pai, nos perdoe. Perdoe porque nós temos negligenciado isso. Perdoe porque as nossas Bíblias muitas vezes estão fechadas e nós raramente pegamos para ler, seja em formato impresso, ou seja no próprio celular, alguma coisa assim. A maioria de nós realmente tem se tornado ignorante da tua palavra, e ao ignorarmos a tua palavra, nós ignoramos a tua vontade, ignoramos aquilo a quem tu és e aquilo que nós devemos ser. Perdoe-nos por isso e ajude-nos a levar a sério a necessidade de lermos, de meditarmos, de estudarmos, de permitirmos que a palavra nos limpe, de estarmos em sintonia com o Senhor por meio da tua palavra. Que seja assim, ó Deus, a fim de que nós possamos experimentar essa vida espiritual que Jesus trouxe para nós. Essa vida em comunhão com Jesus, essa vida onde Ele é a videira e nós somos os ramos, e através da seiva que flui dele para nós, nós produzimos muito fruto nesse mundo. É isso que nós queremos. Então ajude-nos a viver assim, para a glória, honra e louvor do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Santo
É isso aí. Eu espero que você tenha tido um bom tempo ouvindo mais da parte de Deus. E eu realmente acredito que Deus falou comigo, que Deus falou com você e que Ele quer agir nas nossas vidas. Ele quer fazer uma diferença nas nossas vidas. Ele quer dar a verdadeira razão e sentido para as nossas vidas. E se Deus falou contigo, se você de repente está aqui passando talvez pela primeira vez, ou você já teve alguma vez aqui, mas eu vou te incentivar a que você aponte o seu celular aí para o QR Code e entre em contato com a gente. Pode falar o que Deus falou contigo. A gente quer ouvir de você e a gente quer de repente poder caminhar junto contigo, para que dessa forma todos nós possamos estar mais perto dele, a gente possa viver mais conectado com ele e dessa forma a gente ter uma vida mais cheia dele. É uma bênção a gente poder estar assim, estar num momento como esse, mesmo que distantes, mas a gente ouvindo o que ele tem para falar com a gente. E permaneça ligado nele, aproveite bem o seu tempo. Tudo que foi falado, presta atenção nisso e aproveite bem o seu tempo. A sua vida é preciosa e muito preciosa aos olhos dele. A gente vai orar para encerrar esse momento. Paizão, nós te louvamos e nós te agradecemos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é essa que vem ao nosso encontro. Nós te agradecemos porque a gente tem a possibilidade de escolher estar mais próximo de ti, de realmente fazer escolhas de como a gente vai utilizar o nosso tempo. Então eu peço pela minha vida, eu lhe peço pela vida das pessoas, de todas as pessoas que estão assistindo nesse momento, eu lhe peço para que cada um de nós, para que a gente possa escolher bem como a gente vai utilizar o nosso tempo. E que a gente faça boas escolhas no sentido da gente deixar bons tempos separados para a gente estar em contato contigo, meu Pai. Que a gente possa realmente prezar por isso, por estar em contato com o Criador, através da tua palavra, através de orações, através da gente estar uns incentivando os outros. Paizão, em nome de Jesus, nos ajuda para que dessa forma a gente esteja vivendo mais a Ti, a gente esteja vivendo mais Cristo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te agradecemos. Amém. É isso aí, que Deus te dê uma excelente semana, aproveite bem o seu tempo essa semana, passe tempos bons com Deus, você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida e nas pessoas que estão à volta de você. Seja bênção, tamo junto, Deus abençoe.